algumas informações. Primeira. Igual, muito obrigado. Vai andando. Coisas boas. Houve 2 décadas a fazer uma dívida de cerca de 800 milhões de euros. O Partido Socialista, que esteve estes dias no Conselho e na Ilha do Porto Santo, encerra hoje esta nossa visita num dia muito especial para todos os madeirenses e porto-santenses, que é o dia da região autónoma da Madeira. Quisermos estar aqui no Porto Santo, junto das pessoas, nestes contactos que temos vindo a fazer, porque a comemoração do dia como este também serve para troca de impressões, para fazer política, para pensar a Madeira e o Porto Santo e para pensar o futuro da região. Não quisemos estar noutra iniciativa que ocorreu em São Vicente, porque nessa iniciativa estiveram os traidores da autonomia, os traidores da Madeira. Como sabem, a região atravessa este momento difícil devido àqueles que nos últimos 10 anos nos endividaram e lançaram os madeirenses e os porto-santenses para um buraco de dívidas de tamanho colossal que a região não tem condições de pagar. E é esta situação que nos distancia também do PSD e desta cerimónia hoje do Dia da Região, porque não queremos estar ao lado daqueles que traíram a Madeira e que nos colocaram nesta situação. No dia 27 de janeiro, como sabem, o Dr. Alberto João Jardim, presidente do PSD, assinou um plano de ajustamento económico e financeiro para a Madeira e para o Porto Santo. Esse plano de ajustamento económico e financeiro carrega a Madeira e o Porto Santo com uma carga de impostos nunca vista e essa carga de impostos está a ter consequências no dia-a-dia todos os madeirenses e porto-santenses. Nós estamos a perder poder de compra, estamos a ver os vencimentos serem cortados, as pessoas estão a assistir àquilo que é hoje a grande calamidade do desemprego, da falência de empresas e da imigração. E aqueles que traíram a autonomia, traíram os madeirenses e porto-santenses, juntaram-se hoje em São Vicente para uma cerimónia solene da traição à Madeira e ao Porto Santo, naturalmente que nós nos alinhamos nessa cerimónia. Para mais, que estas pessoas que utilizam o discurso da autonomia e que tudo fizeram para hoje a região depender de Lisboa, não merecem qualquer crédito por parte dos madeirenses e porto-santenses. É lamentável que aquela assinatura do dia 27 de janeiro do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro tenha hipotecado o futuro de muitos madeirenses e muitos porto-santenses e tenha hipotecado o desenvolvimento económico nas próximas décadas. Hoje estamos nesta situação devido a estes traidores que traíram a Madeira quando foram fazendo dívida, traíram a Madeira e o Porto Santo quando assinaram o plano de resgate e agora continuam à frente dos destinos da Madeira nessa marcha para o subdesenvolvimento. Nós entendemos que a Madeira e o Porto Santo não podem e não aguentam este nível de austeridade. Tudo isto vai levar ao arrefecimento da economia e à falência de empresas, desemprego e imigração. No caso concreto do Porto Santo, também detectamos aqui algumas questões que o Governo Regional há muito já devia ter resolvido, nomeadamente a questão dos transportes. Uma ilha como a do Porto Santo, das ilhas mais bonitas do nosso mundo, que tem uma praia fabulosa como não há nenhuma, mas tem uns transportes aéreos a preços altíssimos e pouco concorrenciais. O Porto Santo necessita de preços de transportes concorrenciais com outras zonas e outras ilhas com estas características, mas para isso é necessário que existam medidas. Como sabem, os transportes marítimos não pagam taxas portuárias. Não se percebe porque que, no caso dos transportes aéreos, para a ilha do Porto Santo, continua-se a aplicar taxas altíssimas, taxas aeroportuárias, que condicionam o Porto Santo como destino turístico. Nós acreditamos que há muito a fazer para que o Porto Santo seja uma referência em termos de destino turístico. Mas o que lamentamos é que a senhora Secretária do Turismo não faça absolutamente nada pelo Porto Santo. Eu julgo que essa senhora olha para o Porto Santo à distância, não põe cá os pés, não visita as instituições, não sabe da realidade da nossa hotelaria aqui no Porto Santo, nem da vida dos porto-santenses. Porque se essa senhora
que tem essas altas responsabilidades, soubesse do que se está a passar no Porto Santo, julgo que teria outra atitude e passaria a promover o Porto Santo a outra dimensão que permitisse que no Porto Santo existissem postos de trabalho durante todo o ano, porque o Porto Santo tem essas potencialidades. Por outro lado, há aqui mais uma questão em que a senhora secretária devia se envolver e todo o governo deviam se envolver, que é a questão do Colombo Resort. O novo mundo do século XXI, ou um novo mundo do século XXI, à semelhança daquele que já tivemos no passado e que precisa de uma resolução rápida. O Governo Regional tem responsabilidades nesta matéria e a Câmara Municipal tem responsabilidades nesta matéria. Quando aprovaram um projeto daquela dimensão, têm que ser responsáveis por essas aprovações e têm que se envolver em todo este processo para que se encontre soluções. O Colombo Resort, desde que o Governo da República deixou de ter os destinos do país na mão, foi esquecido completamente e foi abandonado ali. Queria salientar que o Colombo Resort e as obras que faltam para finalizar daria postos de trabalho para os homens da construção civil aqui do Porto Santo mais 2 ou 3 anos. E era necessário da parte do Governo que existisse uma intervenção pública junto dos credores no sentido de resolver esta situação. O que nós nos deparamos é com um Governo Regional que não governa, de facto, não governa, não tem soluções para nada. A única coisa que faz é cumprir um plano de ajustamento económico e financeiro que, ainda por cima, o papel do Governo é fazer decretos e criar legislação, porque quem está a pagar esse plano de ajustamento económico e financeiro são os madeirenses e porto-santenses. E perante um dia tão solene como o de hoje, dia da região autónoma da Madeira, dia do Porto Santo, dia da Madeira, era importante que existisse, porque este Governo ainda tem mais 3 anos de mandato, até 2015, era necessário que existisse um rebate de consciência e que esta gente metesse a mão na massa e começasse a trabalhar e a governar a Madeira e o Porto Santo. O que nós assistimos é que cada dia que passa, a Madeira e o Porto Santo afundam-se mais. Cada dia que passa, as pessoas estão em maiores dificuldades. Cada dia que passa, há mais empresas na falência. E eu pergunto, quando é que os madeirenses e os porto-santenses, está nas nossas mãos, colocarão um sinal de stop a este Governo e afastarão este Governo destas responsabilidades que eles não exercem. É necessário devolver aos madeirenses e porto-santenses a palavra, para que os madeirenses possam, e os porto-santenses, em eleições, definir o seu futuro e decidirem em relação ao seu futuro, nomeadamente, colocando à frente dos destinos da região um Governo que queira governar, queira assumir as suas responsabilidades e queira fazer do dia da região um recomeço naquilo que é uma terra de progresso e bem-estar que nós queremos para o futuro e com um futuro diferente e longe das mãos do PSD, quer na Madeira, quer no Porto Santo, estão a destruir o dia da região e estão a destruir a qualidade de vida e o bem-estar de todos nós. Há uma pergunta, deve saber que o Dr. Alberto João Jardim hoje dá uma entrevista na RTP, alguns certos já saíram para a comunicação social desde ontem, põe a hipótese de fazer um referendo à população da Madeira e um dos itens será, pergunta se vale a pena ou não a independência. Parece algum comentário? Então, naturalmente, tenho um comentário a fazer em relação a isso. O Dr. Alberto João Jardim, quando está em situações aflitivas ou quando coloca os madeirenses e porto-santenses na situação que coloca, arranja mecanismos de distração daquilo que são os problemas. É por isso que eu digo que este Dr. Alberto João Jardim já não governa. Faz que governa, mas a única coisa que ele faz verdadeiramente é propaganda. Porque se ele tem soluções para a região autónoma da Madeira, e todos sabemos que isso não passa pela independência, não passa por referendos, isso não resolve absolutamente nada. Se ele tem soluções, que eles coloquem em cima da mesa. Até o momento nós não vemos uma única solução para resolver os problemas da Madeira e o que sentimos, como cada dia que passa, sentimos que os madeirenses e os porto-santenses também sentem, é que o Dr. Alberto João Jardim está a mais na vida política regional e cada dia que ele fica prejudica mais a Madeira e o Porto Santo. Utilizar essas verbas em função das dificuldades do nosso povo e, naturalmente, que o fenómeno que se passou depois do 25 de abril e com a autonomia, muito se alterou na região do Estado, passamos a ter milhões e milhões de euros vindos da União Europeia. E isso permitiu várias transformações em termos... Estão muito sobreavaliadas. Portanto, nós pagamos pela taxa máxima e pagamos também pela própria avaliação dos prédios.
Em termos gerais é isto. Dentro da Câmara houve uma mudança, como todos sabem, com a saída do atual deputado Roberto Silva. Em termos pessoais, tenho que o dizer, foram 3 anos, foram 2 anos e meio, o Roberto Silva